Olá, família Selectos, tudo bem com vocês? Tranquilo? Prazer revê-los, professor Fernando. Vamos dar continuidade de história aqui para o 8º ano, né? Vamos para a aula número 2 do segundo bimestre. Esse é o nosso segundo encontro do segundo bimestre. Tranquilo? Bom, aí vem a pergunta que não quer calar. Professor Fernando, o que é que a gente vai ver hoje? Maravilha! Não sai daí não. Presta atenção. Independência dos Estados Unidos da América. United States of America, não é? Olha aí, olha o inglês. Um abraço à professora Carla. Tranquilo? Professora Carla, né? Professora de língua inglesa, do nosso curso aqui, né? De inglês aqui do Colégio Selectos. Bom, vamos iniciar então falando da independência dos Estados Unidos. 4 de julho de 1776, o que foi que aconteceu? Essa data, ela pôs um fim exatamente naquele vínculo que existia entre a colônia e a metrópole. Olha, 4 de julho de 1776. Então existiam aqui as chamadas 13 colônias. Né? A Nova Inglaterra, né? A Nova Inglaterra, quando chegam ali, né? Então, literalmente, esse aqui é um marco histórico. E costumamos dizer o seguinte, se para as colônias portuguesas e espanholas era importante o controle das terras, a extração de riquezas, olha aí a colônia de exploração, o controle da terra, a extração de riquezas minerais, para as 13 colônias era bem diferente. Por quê? Porque a colônia inglesa não tinha tanta intervenção da metrópole. Ou seja, as terras dos Estados Unidos não tinha tanta intervenção da Inglaterra, que era bem diferente aqui no Brasil, né? Olha, o Pacto Colonial dizia o seguinte, vamos agora para as, olha bem, colônias portuguesas e espanholas, para fazermos aqui uma comparação. O Pacto Colonial dizia que a colônia deveria enriquecer, deveria abastecer, alimentar a metrópole. Aqui não, era bem diferente, porque aqui na colônia espanhola e portuguesa eram colônias de exploração. Aqui foi colônia de povoamento. Os puritanos, os ingleses aportam, né, 1609, naquele navio Mayflower, né, como nos conta a história. Então, havia pouca intervenção da metrópole. Apesar de eles estarem sujeitos ao pacto colonial, prestem bem atenção, porque era uma relação entre colônia e metrópole. Eles mantinham comércio. Era bem diferente daqui, né? Bem diferente das colônias portuguesas e das colônias espanholas. Mantinham comércio com quem? Com o Caribe e o continente africano. Olha só. Esse tipo de comércio aí, à época, ficou conhecido na história como comércio triangular. Por que triangular? Você tem as 13 colônias, você tem o Caribe e você tem o quê? Aqui a África, né? O Caribe, aquela época chamada de Antilhas, né? Então você tem um triângulo. Apesar de existir o pacto colonial, mas existia a liberdade de comércio, a liberdade de comercialização. E aí nós chamamos isso de quê? Olha, triângulo, que eu acabei de falar para vocês, olha. As 13 colônias, aqui as Antilhas, o Mar do Caribe, né? E aqui o continente africano. Observem que as setas, olha, têm um sentido de fluxo, ou seja, olha, vai e vem. Isso aqui são operações, o que, Fernando? Operações comerciais, literalmente. Bom, aí você vai me perguntar assim, ô Fernando, como é que era antes da independência? Quais foram os antecedentes, né? Os fatos que ocorreram antes da independência? Eu vou dizer o seguinte, os fatos que nós vamos ver aqui, eles foram determinantes, marcantes e contribuíram de forma decisiva para a independência dos Estados Unidos. Porque vocês vão ver que os fatos eles vão ocorrer em ordem cronológica,
de uma maneira tão ideologicamente formada que literalmente foi de encontro às colônias, que literalmente culminou com a independência. Vamos para cá. Guerra dos 7 Anos. Dá uma observada aqui. Século XVIII. Esse conflito envolveu a Inglaterra e a França. Mas espera aí. Inglaterra e a França? Você falou que ali era colônia inglesa. Calma. Lembram do expansionismo? Então o que estava acontecendo aqui? Tanto Inglaterra quanto França estavam disputando o quê? Território. Essas duas potências europeias estavam em busca de territórios. Outro fato interessante aqui é que, além da disputa territorial, tinha também a questão o quê? Comercial. Havia interesse comercial. Vocês estão observando como a atividade econômica, comércio, é importantíssima e ela está sempre presente? Bom, em uma batalha tem que ter um vencido, tem que ter um vencedor. Quem vence? A Inglaterra. Ao vencer, o que vai acontecer? A Guerra dos 7 Anos muda completamente a administração nas 13 colônias. Mas espera aí, Fernando. As 13 colônias participaram da guerra? Não participaram da guerra. O que acontece? A gente vai ver que quando acabou a Guerra dos 7 Anos, vem a consequência. Tudo não tem causa e consequência? Tudo tem causa e consequência, não é isso? Então, quando acaba, literalmente, a Inglaterra está economicamente o quê? Em crise. E isso não vai dar certo. Então, o que vai acontecer? Esses gastos aí com o conflito trouxe inúmeros problemas de ordem o quê? Econômica. Então, o que o governo inglês fez? Disse, olha, espera aí, calma. Como é que eu vou recuperar a economia? Ah, tem uma ideia. Preste atenção. O pacto colonial, ele diz que a colônia deve abastecer a metrópole. Vamos colocar então em prática o pacto. De que forma? A colônia lá vai nos fornecer meios, mecanismos econômicos para a gente recuperar as nossas finanças. Vocês estão vendo para onde é que está marchando a coisa? Olha bem. Então, o que acontece? Os colonos aqui, das 13 colônias, o que acontece? Começam literalmente, olha, a ter obrigações. Aí, olha bem, vai perderam o comércio triangular, olha aí, perdeu. Literalmente, o custo de vida aumentou, imposto, perderam liberdade, perderam autonomia. Moral da história, Fernando, não terminou bem. Começam o quê? Os protestos. Vocês estão vendo como é que a coisa está caminhando? Então, literalmente, dá-se início aos protestos. Então, o que o governo faz? O governo inglês se posiciona diante dos protestos. E agora, o que a gente tem que fazer? Vamos fazer o seguinte, calma. Vamos ceder um pouquinho? Vamos. Então, o governo britânico cede. Mas, contudo, porém, todavia, deixou bem claro, olha, nós vamos ceder agora, mas o nosso objetivo aí qual é? É de aumentar o controle aí. Eu não posso perder o controle aí não. Então, cede um pouco. Isso vai terminar bem? Não vai. Por que não vai terminar bem? Porque mais adiante vocês vão ver uma coisa. O governo começa literalmente a impor, criar mecanismos que visassem a recuperação econômica. Qual era a saída? Aumentar imposto. A gente já viu esse filme aqui, não já? Olha, aumentar. Então começa a se criar lei ou leis, visando exatamente a taxação de determinados produtos, a mudança de comportamento com o objetivo de arrecadar dinheiro. Então, em 1764, olha, a independência, 4 de julho de 1776. Lembra que eu falei para vocês? Prestem atenção nos fatos. Cria-se exatamente o quê? A lei do açúcar. A lei do açúcar, o que ela fez?
reduziu em 50% o imposto sobre o melaço. Ah, que coisa boa, que coisa boa, que coisa... Olha, olha bem aqui, ó, 50%. Ah, peraí, calma. Em contrapartida, criou imposto adicional interno para já o açúcar industrializado e para outros produtos que os colonos comercializavam. Olha como isso aqui é interessante. Vocês estão vendo aqui, ó? Ele reduziu de um lado e pegou do outro, aumentou do outro. Então, a princípio, o que era uma boa notícia tornou-se uma má notícia, porque vinho, seda e outros artigos que eram comercializados dentro da colônia passaram a ser o quê? Sobretaxados. Então, mais imposto, mais imposto, mais imposto. Vocês estão observando? E, contudo, o que era a ideia? Era exatamente monopolizar os produtos ingleses, criar um monopólio. Mono, só um. Mono, só um. Né? Olha aí. Terminou por aí, Fernando? Não. Logo em seguida, o ano seguinte, disse, não, a lei do açúcar não está funcionando não, mas peraí, calma, vamos criar a lei do selo. O que é que diz essa lei, Fernando? Essa lei exigia que os documentos tinham que ser os documentos públicos, tinham que ser em papel timbrado, papel exatamente do Estado. Então, o que aconteceram? Os colonos se reuniram em assembleia, certo? E aumentam o quê? Os protestos. Porque tinha que comprar isso aqui, ó, tinha que comprar o papel agora. Era papel com o símbolo do Estado, o símbolo do governo. Então, aumentam-se os protestos e cria-se uma assembleia de colonos que levou o nome, à época, de Filhos da Liberdade. Essa assembleia pressiona o governo inglês. Qual foi o resultado? O parlamento revogou. Não vale mais. Revogar exatamente isso. Tirou a lei de circulação. Então, olha só, 1765, 1766. Vocês estão vendo os fatos, como é que eles estão acontecendo? Terminou por aí? Não. Açúcar, selo, chá. Muitos comerciantes na época, eles trabalhavam exatamente nas colônias inglesas com chá. O que que o governo fez? Criou a lei do chá. Essa lei aumentou as taxas de comercialização e deu exclusividade, olha só, preste atenção, deu exclusividade à venda à Companhia das Índias Orientais, sediadas onde, Fernando? Londres. Capital de quem? De que país? Inglaterra. Vocês estão observando aqui o monopólio, tudo girando em torno de uma monopolização comercial, tudo para a Inglaterra. Por quê? Qual era o objetivo disso? Era a recuperação financeira. Lembram da guerra com a França? Então, o que acontece? Literalmente, eu tenho que recuperar as finanças. Essa lei terminou bem? Não, não terminou bem. Por que não terminou bem? Os colonos reagiram. Olha, o que é que eles fizeram? Se disfarçaram de indígenas, foram até o porto de Boston, pegaram as caixas de chá e atiraram ao mar. Revolta geral. 1773. Vocês estão vendo a ordem cronológica? Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. Estamos a 3 anos da independência. Vocês estão vendo como é que as coisas estão contribuindo? Qual foi o resultado, então, disso? Outra lei, 1774, a lei da coerção, que dizia o seguinte, essa lei ela recebeu um apelido de lei intolerável. Foi ordenado o fechamento do porto, onde eles se disfarçaram de índios, jogaram o chá no mar, literalmente os colonos que assim o fizeram foram obrigados a ressarcir o prejuízo. E agora? Terminou por aí? Não terminou aqui nada. Cria-se também a lei do aquartelamento, olha, dos quartéis, olha lá,
nos quartéis, que é que dizia o seguinte, que os colonos eram obrigados a contribuir com os alojamentos, comida e transporte das tropas. Essas tropas foram enviadas com uma finalidade de quê? Manter a ordem ali. A moral da história, você tinha que, olha bem, dar moradia, alimento, você tinha que, desculpe, literalmente transportar. Terminou bem? Não. Chegamos então a 1776, a independência dos Estados Unidos. Ou seja, olha, a colônia independente, livre da metrópole. Bem-vindo ao 4 de julho de 1776. Não percam o próximo capítulo, hein? Ó, tá emocionante. Um abraço. Vamos mandar para vocês depois das atividades. Um abraço, família Selectos.